O aumento da violência e da criminalidade tem transformado o comportamento social. As pessoas se sentem com medo, inseguras diante da ação dos criminosos e as vítimas muitas vezes não conseguem apoio jurídico para reparar os danos que sofreram. Para defender os direitos das vítimas, surge o projeto Justiça, Direito de Todos, um movimento que está propondo o abaixo-assinado em favor da vítima e que pretende regulamentar o artigo 245 da Constituição Federal em busca de mais justiça social para todos. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Elison Guns. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar com a gente por meio do nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, e a nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E para falar sobre este projeto, nós convidamos a juíza Sônia Amoroso Terres, que é autora do projeto. Obrigada pela presença, juíza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o público da Univale. Bacana. Pois é, explique para a gente, então, de que maneira surgiu esse projeto, como veio a ideia de promover esse projeto. Veja só, ele surgiu da nossa percepção ao se deparar todos os dias com vítimas no nosso trabalho junto à Primeira Vara Criminal e também ao Instituto Estrela de Isabel, do qual eu sou a Dinda, é uma instituição não governamental sediada aqui em Itajaí, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, com o nosso trabalho, a gente foi percebendo que todo o aparato jurídico do Estado está voltado ao agente criminoso. E para a vítima, nós temos pouquíssimas ou quase nenhuma ação direcionada e também percebemos que ela está completamente invisível aos olhos do Estado. E a partir, então, dessa percepção, nós resolvemos sair da ótica do discurso e implantar uma ação concreta que pudesse estar levando aos parlamentares de todo o Brasil e também à presidência da República essa realidade pelos nossos olhos, vista pelos nossos olhos. Então, no que consiste esse projeto? Ele consiste num abaixo-assinado de iniciativa popular que visa a obtenção de mais de 1,5 milhão de assinaturas em todo o território nacional para exatamente conseguir preencher um requisito exigido pelo Congresso Nacional para que essa demanda do respeito à dignidade da vítima seja percebida, então, por esses parlamentares. Em que momento o projeto está vivendo? Como é que está a adesão? E existem outras entidades apoiando também? Tem. Nós começamos esse projeto há pouco tempo, é um projeto que está aí há um mês sendo divulgado. Então, nós ainda estamos numa fase de divulgação permanente, porque eu penso que não tem como... veja só, tem lugares que já desenvolveram o projeto, já recolheram a assinatura e nos entregaram, mas tem outros que estão iniciando essa campanha e tem outros que ainda vão iniciar depois, com o decorrer do tempo. 1,5 milhão de assinaturas é um número alto, não é fácil de conseguir a operacionalização desse projeto, apesar de ser um projeto que não tem oposição, porque qualquer dona de casa sabe que a vítima não tem um aparato em seu favor devidamente constituído. Então, um dos objetivos desse projeto é a regulamentação do artigo 245 da Constituição Federal. A senhora poderia explicar um pouco para a gente no que consiste esse artigo? Esse artigo fala que o poder público deve regulamentar as hipóteses em que se dará o apoio material, psicológico ou até médico para os dependentes e herdeiros das vítimas. Inclusive, esse artigo nem fala da vítima, algo que nós consideramos como um erro, uma péssima redação da Constituição, que acabou matando a vítima, como se de todo o crime resultasse num evento morte da vítima. E ao contrário do que se vê, muitas vítimas, é claro, elas sobrevivem ao evento criminoso e precisam da assistência, tanto elas como seus herdeiros, seus dependentes. Agora, juíza, hoje, o que faz uma pessoa que é vítima? Qual é a situação atual na prática de uma vítima de uma violência urbana, enfim?
O que acontece com ela em geral, hoje em dia? Veja só, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que prevê as hipóteses em que a vítima, a mulher, numa situação de violência doméstico-familiar, ela tem um amparo. Então, há uma lei constituída para essas hipóteses. Mas no caso de um acidente de trânsito, no caso de um crime de homicídio, onde há os herdeiros, há dependentes, um sequestro, um assalto, que isso é muito comum hoje em dia, um assalto com uma pessoa que está armada, e isso traz um terror, traz um medo àquela pessoa. Para essas situações não existe absolutamente nada. Aliás, nem para o abuso sexual de criança e adolescente, nós não temos isso devidamente instituído, temos alguns apontamentos de lei, mas não temos isso devidamente instituído para dar o apoio a essas pessoas, que já são vítimas porque pagaram os impostos e dependem do Estado para sua segurança pública. Então, nesse caso, todos nós estamos enquadrados. E algumas pessoas, numa situação de maior fragilidade, são vítimas pontuais, então, da ocorrência de crime. Essas pessoas não têm apoio clínico, um apoio material, um auxílio reclusão, na mesma equivalência, eu digo porque a Constituição Federal, ela prevê que todo o sistema dê todo o valor necessário à melhor instituição que nós temos no Brasil, que é a família. E com base nisso, ela previu o auxílio reclusão para que a família do preso pudesse estar se sustentando. Certo? Mas no caso da vítima não tem esse mesmo amparo material. É isso que nós estamos chamando a atenção das autoridades, enfim. A família do preso tem auxílio, a família da vítima não tem. No entanto, muitos familiares das vítimas, ou até a própria vítima, acabam ocupando por vias transversas o sistema de saúde e o sistema previdenciário. Mas o que nós queremos é que cada coisa seja colocada no seu devido lugar. E que ela ocupe esse espaço, não como, vamos dizer, no uso de uma pensão por morte, um auxílio-doença, alguma coisa equivalente, mas na situação de vítima, e que o Estado faça as contas e veja quantas vítimas o sistema criminal produz, os atos criminais produz no Brasil. Nós não sabemos quantas são, onde elas estão, essas pessoas, que tipo de auxílio elas precisam. O país não fez essa conta, então eu entendo que o Brasil, o Estado, e eu falo de Estado e não falo de governo, ele precisa fazer o seu dever de casa com relação a essa população. Então, de que forma é possível reparar esses danos ao patrimônio das vítimas da criminalidade? Veja só, eu não estou me referindo, o projeto ele não especifica a forma como vai ser o detalhamento do artigo 245, porque um projeto de lei de iniciativa popular ele pode ter somente um pedido. Então, nós estamos pedindo ao Congresso que ele regulamente o artigo. Agora, o detalhamento desse artigo deve ser feito numa segunda fase, por pessoas, por autoridades, pessoas que entendam da legislação, após esse movimento todo junto com a população, após essas audiências públicas, depois de nós ouvirmos a comunidade em geral, aí nós teremos elementos para podermos estar detalhando, então, como se dará esse auxílio. Mas eu já digo de antemão que não é nenhuma indenização, é um apoio material, no mínimo nos mesmos moldes que tem o auxílio reclusão. Ok. Então, nesse caso, então, ficariam incluídos reparos de toda a ordem, não só os patrimoniais, mas também de saúde, psicológicos, tudo isso poderia entrar? Eu entendo que o que precisa ser visto é a questão da sobrevivência daquela pessoa, o apoio psicológico, o apoio de saúde e, quem sabe, uma assistência jurídica, porque as pessoas também não sabem para onde ir, que tipo de direitos essas pessoas têm. Então, é necessário que a população seja devidamente orientada para ter o acesso à justiça. Então, atualmente, o que a justiça prevê a essas vítimas da criminalidade? Ela prevê, a partir de 2008, ela prevê, por exemplo, que o juiz intime a vítima dos atos processuais. Se tem uma sentença que tem uma condenação ou absolvição do réu, nós temos o dever de comunicar à vítima sobre o resultado desse processo. Também, na ótica da violência doméstica, como eu falei há pouco, há uma previsão legislativa de que ela tenha apoio, se bem que a Lei Maria da Penha ainda não está devidamente implementada no Brasil, mas é um caminho que já foi construído, sistematizado de forma legal.
No mais, essa vítima não tem nenhum apoio constituído. Ela tem, como eu já disse, por vias transversas, ocupado um espaço junto à Previdência, junto ao sistema de saúde, mas um apoio direto ela não tem. Doutora Sônia, gostaria de aproveitar a sua presença para a gente fazer uma análise da conjuntura, do contexto social que a gente vive hoje, em que a criminalidade, a sensação que a gente tem é que está muito alta e está aumentando e que as pessoas realmente se sentem inseguras. O que é possível fazer, no seu ponto de vista, lógico, reconhecendo a sua posição como juíza que tem contato com várias ações criminosas e tal, o que é possível fazer para que a gente retome um equilíbrio mesmo social e a gente volte a se sentir seguro ao andar nas ruas, ao viver, inclusive na sua própria casa? Exatamente. Veja só, essa não é uma análise simplista, né? Claro. É uma análise bem complexa. Mas eu penso que nós temos que entender por que o crime acontece. Primeiro, nós temos que detectar essas razões, né? Por que, afinal de contas, está acontecendo o crime? Então, nós temos diversos tipos de crime: homicídio, tráfico de drogas, nós temos o roubo e nós temos o abuso sexual. Os crimes que acontecem dentro das casas e o que acontece na rua. Vamos separar nesses dois ambientes. Então, dentro de casa, por que acontece o crime? Que tipo de crime que acontece? Essa é uma análise que tem que ser feita. Primeiro e depois lá fora, nesses dois aspectos. Analisando as razões que acontecem no crime, então, a partir daí, nós podemos estabelecer as estratégias de enfrentamento para esse crime, tanto na área de repressão como na área de prevenção. Não é uma análise que possa direcionar esse resultado só para uma estratégia. Eu acho que são um conjunto de estratégias. E se nós estudarmos, como eu já estudei vários aspectos disso tudo, todos, absolutamente todos, levam para um ponto só: educação. Porque o crime que acontece dentro da sua própria casa, muitas vezes ele acontece por questões educacionais. Tanto dos filhos que maltratam seus pais, como dos pais que maltratam os seus filhos. Nós temos aí um desvio de comportamento e uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade e precisamos retomar isso. E precisamos retomar a partir do quê? A partir do valor acertado dentro da sua própria família. Valores éticos, valores morais, valores comportamentais. Nós precisamos saber, por exemplo, a autoridade dentro de casa de quem é. É da criança ou é do adulto que está ali? Eu vejo muitas situações em que a criança acabou se empoderando por conta de influências midiáticas, por conta de influências de amigos, de escola, e pela apatia dos pais e não saber mais como lidar com uma criança dentro de casa, não saber mais se pode dar uma palmada, se pode deixar de castigo. O pai e mãe hoje não sabem mais como educar, porque as leis também vieram ser colocadas, elas são colocadas na sociedade sem uma devida orientação a esses pais. E a cada dia que passa, nós temos pais mais jovens cuidando dos seus filhos. Então, eles nem foram educados como eles têm condições de cuidar dos seus próprios filhos. Então, é uma gama de situações, isso tudo parte do quesito educação. Educação formal e informal. A educação na escola e a educação na população. E tem muitos fatores que contribuem para a deseducação do povo e a desconstrução da cidadania. E isso precisa ser revertido num conjunto de ações. Então, a gente tem 1 minuto, eu acho, mas só para voltar um pouco, mudar um pouco de assunto, a gente estava falando dessa sensação de medo vivida pela população, mas também há a sensação de que há impunidade para os criminosos. O que se faz em relação a isso? Olha, em 1 minuto eu não consigo te responder tudo isso. Sou obrigada a dizer, é uma pergunta muito ampla, né? Mas essa sensação de insegurança, ela é real a partir do momento que a criminalidade e a violência avança, tanto em quantidade como em grau de perversidade. Porque hoje um criminoso, ele tira um objeto de você
que é objeto do desejo dele, que ele não trabalhou para ter, então é mais fácil ele tirar, e além dele tirar esse objeto, ele te mutila, ele te machuca, num grau de perversidade inadmissível, que não há nenhuma necessidade para ele ter aquele objeto de fazer isso, tá entendendo? Então, é muito complicado essa tua pergunta em 1 minuto. Mas impunidade, né? Esse conceito é um conceito que pesa também É um conceito nesse pacote, que pesa, né? é um conceito que pesa, infelizmente essa sensação a gente tem, e os números estão mostrando, por exemplo, que dos casos noticiados à delegacia de polícia, nós só temos 30%, 70% das pessoas não noticiam o crime. Então, e por que essas pessoas não noticiam? Porque não acreditam no sistema de justiça. Então, veja que não é algo fácil, é algo que realmente precisa ser desvendado, mas desvendado na realidade, né? Não mascarando essa situação para termos uma qualidade, uma pseudo-qualidade do nosso trabalho. Não, a verdade é que está faltando muita coisa no Brasil e a gente precisa ponderar isso no real. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com a juíza Sônia Amoroso Terres. O nosso tema hoje, mais especificamente, é o projeto Justiça, Direito de Todos, depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com a juíza Sônia Amoroso Terres, ela que é autora do projeto Justiça, Direito de Todos. A gente já vai conversar sobre como aderir a esse projeto, que foca no direito das vítimas. Isso é importante, é sobre isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Mas, doutora Sônia, eu queria aproveitar a sua presença para falar um pouquinho também sobre o Instituto Estrela de Isabel. Qual é a sua participação? Como é que funciona? O que acontece lá no Instituto? Na verdade, eu ajudei a fundar, né? Eu e a Lilian, que é minha companheira, nós fundamos o Instituto Estrela de Isabel junto com alguns amigos, advogados e colegas do fórum. E é uma instituição não governamental, não tem nenhuma finalidade lucrativa e ele acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Hoje estamos com 85 pessoas em situação de acolhimento, em 6 casas em Itajaí, mais uma casa em São Bento do Sul, desde pessoas com transtornos mentais, pessoas com deficiências físicas e mentais, crianças e adolescentes, e agora, na verdade, 7 casas, porque essa semana a Lilian abriu uma outra casa para acolher, então, mulheres em situação de risco de violência doméstica e familiar. E temos também idosos, uma casa de idosos no bairro Cabeçudas. Olha, que bacana esse trabalho. E, de alguma maneira, as pessoas podem contribuir com o Instituto? Podem, Instituto? claro. O Instituto é uma entidade que precisa de muita ajuda para poder sobreviver, né? Nós temos um convênio com o município de Itajaí, apenas um convênio para um programa, e, no mais, dependemos muito de ajuda de pessoas. Podem contribuir buscando informações no site, né? www.estreladisabel.org.br, ou entrando em contato pelo telefone 3345-4174. Aliás, nesse momento, se alguém quiser nos ajudar, que estiver nos ouvindo, pode auxiliar com cobertores e roupas de cama e banho. Estamos muito precisando de toalhas de banho, de lençol, travesseiros, cobertores. Nesses últimos dias recebemos aí um ingresso de 15 pessoas, você imagina, no mesmo dia, e nos pegou desprevenida, sem cobertores suficientes, enfim, tivemos que correr e ainda estamos precisando dessa ajuda. Doutora Sônia, essas pessoas vêm da onde? Qual é a procedência dessas pessoas que estão abrigadas? O Instituto, ele trabalha para o estado todo, né? Então, nós atendemos tanto Itajaí como diversas comarcas, diversos municípios, hoje atendendo em torno de 30 municípios de Santa Catarina, mas sempre abrindo portas para atender qualquer pessoa que haja necessidade, enfim. Mas elas são encaminhadas? São encaminhadas pelo Poder Judiciário ou pelas prefeituras, enfim, dependendo da demanda delas, da situação, elas são encaminhadas dessa forma. Então, só voltando um pouco a falar do projeto, ele necessita de 1,5 milhão de assinaturas. Exato. E quem quiser assinar, qual é a procedência? O que deve fazer? Quem quiser assinar, que estiver nos ouvindo, que seja de Itajaí, pode buscar a folhinha de assinatura no próprio Instituto Estrela de Isabel, pelo telefone 3345-4174, vai ter toda a informação, ou na Rua Reinaldo de Brito, número 34,
Ou ainda, de uma forma bem mais fácil, é acessando o site www.soniamorosoterres.com.br. Ali no site, a pessoa que tiver interesse, ela faz o download da ficha de apoiamento, também do termo de adesão. Por exemplo, se uma pessoa tiver um ponto comercial, uma entidade sem fim lucrativo, ou uma empresa pública ou privada, não importa, que quiser participar, assina o Pacto de Paz pela Vítima e manda para nós esse pacto digitalizado pelo e-mail e manda a logomarca da sua empresa. Por exemplo, a Univale é a nossa parceira. Então, nós temos aí no nosso site a logo da Univale e de todas as entidades que são nossas parceiras. Aliás, muitas são nossas parceiras e estão esquecendo de mandar a logo para a gente poder divulgar. Olha só, bacana. Então, explica melhor para a gente o que é o pacto. É o Pacto pela Vítima? O Pacto de Paz pela Vítima é um termo de adesão que é para pessoa jurídica, pública ou privada. Então, eu quero ajudar, a minha empresa quer ajudar. Eu vou coletar assinaturas dos meus funcionários e deixar no meu balcão para as pessoas que vierem nos visitar assinar essa lista de apoiamento. Então, a empresa está coletando, sendo um multiplicador do projeto. Muito bem. Agora, a pessoa física que quiser ajudar, ela pode simplesmente fazer a impressão da ficha de apoiamento diretamente do site, coletar as assinaturas e depois devolver para nós. Bacana. Agora, é importante registrar, se posso mencionar, uma das exigências do Congresso Nacional é de que nessa ficha de apoiamento tenha o número do título do eleitor. E é um documento que dificilmente a pessoa leva consigo no dia a dia. Certo. Mas o que a gente faz? Não vamos perder essa assinatura, porque toda assinatura para nós vale ouro, já que precisamos de 1,5 milhão, que não é muito fácil. Então, a pessoa assina, coloca o seu nome legível, sem abreviaturas e com a data de nascimento. E com esses dados, nós buscamos no site do Tribunal Eleitoral o número do título de eleitor. Aliás, essa é uma tarefinha que os alunos do artigo 170 estão desenvolvendo na Univale, nos ajudando. Bem bacana. Então, e depois de alcançadas essas 1,5 milhão de assinaturas, qual é o próximo passo? Nós temos que buscar o apoio de mais 4 estados da federação, porque 1,5 milhão de assinaturas, na verdade, representam 1% do eleitorado nacional, divididos no mínimo em 5 estados da federação. Para isso, nós já fizemos acordo com o estado do Amazonas e Roraima, e estamos também trabalhando aí para avançar para outros estados. Mas, no momento, estamos nos concentrando em Santa Catarina. Queremos fazer o maior número possível de assinaturas por aqui, e depois, então, só preencher tabelas nos outros estados. Na sua percepção, como tem sido a receptividade dessa proposta? Muito boa. Sabe que, às vezes, a pessoa ela não dá muita importância assim no começo, mas quando ela começa a ouvir o que a gente tem a dizer, os números que a gente apresenta, a realidade da forma como a gente está fazendo essa leitura, as pessoas percebem, e eu digo para vocês, qualquer dona de casa do nosso país hoje sabe que a família do preso tem o auxílio reclusão e a família da vítima não tem nenhum amparo. Então, isso é algo que as pessoas questionam, porque todas as comissões de direitos humanos, todo o nosso sistema, ele está voltado para o agente criminoso. O que a gente não condena, a gente acha que está certo, porque a gente quer que essa pessoa retorne para a sociedade e retorne bem. Mas e a vítima? A vítima também precisa do apoio. Então, é essa atenção, essa sensibilidade que nós estamos tentando fazer com que todo o nosso ouvinte, enfim, todas essas pessoas sintam. Aliás, tem uma página sua no Facebook que está bem bacana, né? Também tem. E ali as pessoas até fazem a foto, apoiando Isso, o projeto. A foto com hashtag, depois quero tirar com vocês para a gente colocar lá também. Mas o que acontece? As pessoas, elas não podem confundir, porque o Facebook é só um instrumento de comunicação. Não substitui a assinatura do papel. Não dá para dizer, eu assinei no Facebook ou curti no Facebook. Isso não vale para nós como assinatura. Vale como integração, comunicação e tal, mas não como assinatura. Infelizmente, o Congresso Nacional, ele só aceita a lista de apoiamento no papel. Não aceita assinatura digital, o que a gente contesta também, porque no Brasil, hoje nós temos, cada pessoa tem 3 celulares, tem acesso à internet, mas não podemos nos manifestar pela internet. Não há essa possibilidade ainda.
Então, já existe alguma política pública já existente, assim, que tenha esse objetivo de amparar as vítimas? A única política pública que tem, em forma de programa nacional, são alguns programas e espaços que tem a Secretaria do Desenvolvimento Social, ou mesmo o Ministério, a Secretaria das Mulheres, de Políticas para as Mulheres, mas são pontuais. Nós não temos algo sistematizado de forma a contemplar essa demanda. Como eu já disse antes, não existe. Não existe. Vou deixar as últimas palavras, então. Quem sabe a senhora já conversa diretamente com os nossos ouvintes e telespectadores para, então, fazer um apelo para participar desse projeto bacana. Ok, eu peço a todos que estejam nos ouvindo, que estejam assistindo esse programa, que se sensibilizem com essa demanda, porque não é feito para mim esse projeto. Esse projeto é nosso, é de Santa Catarina, é do Brasil, e qualquer pessoa hoje pode ser vítima de violência e de um crime. Então, se eu não sou vítima hoje, mas basta nós sairmos ali fora para estarmos sujeitas a uma ação da criminalidade. É importante a sensibilidade de todos e a participação de cada um. Não custa nada. Não há nenhum preço nisso. Há sim um valor, e um valor imensurável na assinatura e na adesão de cada uma das pessoas da nossa sociedade. Bacana, então essa foi a juíza Sônia Moroso Terres, ela que é autora desse projeto Justiça, Direito de Todos, tá lá, é muito fácil de encontrar, dá para ir pelo site da própria juíza, soniamorosoterres.com.br, também tem o site do Instituto Estrela de Isabel, mais algum canal para conseguir baixar? O Facebook também consegue, no Facebook também consegue. Então, tá ótimo, muitíssimo obrigada pela presença, e a gente se despede por aqui, né, Ellison? Isso é, até o próximo Viva Voz. Até amanhã, Okay, tchau. Obrigada. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.